Olá, boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre o perdão. Eu gosto sempre de começar os estudos com as classificações, né? Os significados. Então, vamos ver o que é o perdão. No dicionário comum, pego lá no Wikipédia, diz que o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Para o Espiritismo, é uma concessão indefinida, o famoso 70 vezes 7, né, dito por Jesus, de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga redimido para a ascensão luminosa. Vamos ver para alguns espíritas. O que é o perdão para Alberto Almeida, que é um espírita de Belém do Pará? Esse aí, inclusive, é a capa de um livro dele, O Perdão como um Caminho, o Caminho como Perdão. Alberto Almeida vai dizer, resumidamente, né, que o perdão é a nossa estratégia de libertação. É uma atitude, um jeito de se colocar na vida. O que é o perdão para Haroldo Dutra Dias? Ele usa, inclusive, a frase de Abigail para Paulo no livro Paulo Estevão, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Para Haroldo Dias, ele vai dizer que é um remédio capaz de curar e libertar a alma, condição para mantermos nossa integridade psíquica. Para Divaldo Franco, o que é o perdão? É um importante passo para a evolução. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Perdão é treinamento. O que é o perdão para Nazareno Feitosa, um expositor espírita também lá de Brasília, né? Ele, inclusive, usa essa máxima: liberte-se da mágoa e seja feliz. Ele vai dizer que é um instrumento de evolução, é o sacrifício mais agradável a Deus. A falta de perdão está ligada ao orgulho e à vaidade. E para espíritos, como Meimei, Joana de Ângeles e Emmanuel, o que eles vão falar sobre o perdão? Meimei diz que o perdão, em qualquer tempo, é sempre um traço de luz, conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus. Joana de Ângeles nos diz que perdoar é impositivo para cada hora e todo instante. Aprende assim a converter o mal que te fazem em bem que possas fazer. E Emmanuel nos traz no livro Consolador, na questão 338, uma explicação do porquê dos 70 vezes 7, quando Jesus nos fala assim: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. E para Jesus, né? O que Jesus nos trouxe a respeito do perdão? Lá em Mateus 18, a gente vai ler um trecho aqui, né, do famoso diálogo entre Pedro e Jesus, em que eles estavam reunidos, é sempre bom saber o contexto, né? Eles estavam reunidos, Jesus e alguns discípulos, conversando sobre como se relacionar com aqueles que não concordam com a gente, que pensam de maneira diferente, que agem de maneira diferente. Como, então, lidar com essas pessoas, né? Porque aquele que pensa como a gente, que sintoniza com a gente, é tudo muito fácil, né? Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Esse termo 7, na cultura hebraica, significa completo, o todo. Tá? E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7.
Isso não é uma conta exata, obviamente, você não vai ficar marcando, né, quantas vezes você perdoou. Chegou em 449, sei lá, por aí pronto, acabou, agora não preciso mais perdoar. Isso é uma expressão idiomática que significa um adjetivo superlativo. Quer dizer, você não tem que perdoar muito, que é o 7, você tem que perdoar muitíssimo. Tá? E aí, nós temos um capítulo no livro Boa Nova, que eu aconselho todos a lerem. Aliás, o livro todo é excelente, mas em especial sobre esse tema perdão, que a gente está trazendo aqui hoje. O capítulo 10 do livro Boa Nova versa sobre o perdão. E não poderia ser um diálogo entre outro discípulo que não fosse Pedro, né? E por que Pedro? Também não é à toa isso. É porque Pedro, ele tinha uma personalidade muito forte. Pedro era extremamente intolerante com ideias novas, com certas atitudes, principalmente com Tiago e João, que eram mais novos, né? Eram os mais novos dos discípulos, eram jovens, né? Adolescentes. Pedro era extremamente intolerante. E aí, então, temos esse capítulo que versa sobre o perdão exatamente com Pedro. E Pedro, eu destaquei algumas coisas do capítulo, né? Pedro, então, questiona Jesus, pergunta, mestre, para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sobre a pele de ovelha? E Jesus responde, Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o seu adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com sentimentos de ódio no coração. Então, o que Jesus está falando aqui? Ele não diz que você tem que esperar o outro se arrepender. Ele, em momento algum, joga a responsabilidade daquilo que você está sentindo sobre o outro. Quem está se sentindo magoado, ofendido, é você. Tá? Então, você tem que esquecer o mal, não é esquecer também no sentido, as pessoas falam, perdoar não é esquecer. Não, realmente, você não esquece o ato, o fato. Quando se fala em esquecer, é esquecer aquilo que você sentiu em relação àquilo que o outro fez com você. Tá? É não ficar ressentido, não ficar revivendo aquela situação. Esquecer não vai esquecer nunca, que para esquecer você teria que ter algum problema neurológico. Tá? Mas é não lembrar sentindo, entendeu? Nesse sentido que é o esquecer o mal. E ele fala da importância de vigiar, ou seja, perdoar não implica em você ter que continuar convivendo com aquela pessoa, sabendo que você pode ser novamente abatido por aquela situação que te fez mal. Então, você tem que vigiar sempre, entendeu? Para que nada de fora venha te roubar a sua paz. Então, é importantíssimo vigiar. E ele fala da reconciliação, né? Por quê? Porque se você não perdoar, você não se reconcilia. E nós estamos aqui todos em busca da reconexão com o Pai, né? Reconexão com Deus. E para você se reconectar com Deus, você não pode ter sentimentos de baixa vibração. A partir do momento que tudo é energia, né? E supomos, né, que Deus seja a vibração máxima, que é a vibração do amor, o amor real, né? Aquele que Jesus veio tentar nos ensinar. Você não vai conseguir elevar essa sua vibração a níveis tais se você tiver qualquer sentimento ruim no coração. Isso te prende aqui. Isso te prende em níveis mais baixos. Então, para você evoluir, que é o nosso objetivo, né? Para ter essa reconexão com o Pai, você primeiro tem que se reconectar consigo mesmo e se reconectar com o próximo. Então, você tem que se reconciliar. Está lá em Mateus 25, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia.
em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Quer dizer, que cadeia é essa? A gente tem sempre que lembrar que tudo no Evangelho, aliás, em toda a Bíblia, no Antigo Testamento mais ainda, mas tudo, absolutamente tudo é simbólico, é metafórico. E por que isso? Justamente porque é o que a gente vê, uma coisa que foi vivida e escrita pelos discípulos, né, pelos apóstolos, há mais de 2000 anos, não teria sobrevivido se não fosse escrito dessa forma. Então, a gente tem sempre que entender o simbolismo do que está sendo dito. Então, aqui, a gente pode usar para os dois níveis, porque o seu maior adversário está dentro de você mesmo. Depois, na frente, a gente vai até entender o porquê. Entendeu? Esse juiz, esse ministro, é sua consciência. Entendeu? Aonde está? A gente não aprende na doutrina espírita que as leis divinas estão inscritas na nossa consciência. Então, se está escrito na nossa consciência, esse é o maior juiz. Então, seja consciente ou inconscientemente, toda vez que você infringe uma lei divina, uma lei natural, você se culpa, você sabe que você infringiu. Tá? E isso faz com que você fique numa prisão. Ou seja, que prisão é essa? É uma prisão dentro de você mesmo, você não consegue avançar na sua evolução. Bom, dito isso, deve ter gente que está pensando, toda vez que fala de perdão é o mesmo lero-lero, né? A mesma coisa. Realmente é a mesma coisa. A maioria de nós somos muito conhecedores dessas coisas, essas passagens são bonitas, é a questão do diálogo de Pedro com Jesus, todo mundo conhece, fala dos 70 vezes 7, mas a maioria de nós ainda traz isso no sentido a nível cognitivo. Por isso que a gente é conhecedor das coisas e não consegue vivenciar. Por quê? Porque, na verdade, a gente só aprende realmente quando, além da razão, você usa a emoção. As coisas que a gente guarda, as coisas que a gente sente, todas elas, a nossa memória toda é baseada naquilo que vem junto com a emoção. Se não tiver emoção, seja ruim, seja boa, se não tiver emoção, você não grava, você não aprende. Tá? Então, nós vamos tentar entender por que a gente ainda tem a necessidade de perdoar e ser perdoado. Tá? Isso é importantíssimo, esse ser perdoado. Então, é impressionante como a gente não dá muito valor a isso. Toda vez que a gente fala, hoje nós vamos falar sobre perdão. A gente lembra logo, o fulano devia ouvir isso, minha mãe devia ouvir isso, meu pai, meu tio, meu vizinho, enfim. A gente nunca para pensar que nós também precisamos ser perdoados. Ou nós somos perfeitos, ou a gente agrada a todo mundo. Claro que não, né? Senão não estaríamos mais aqui nesse planeta. Mas vamos lá, vamos então tentar entender. Tudo é uma questão do olhar. Para onde você olha? Como você olha? Tá? Tudo na nossa vida, nosso sofrimento, é uma questão do olhar. O nosso olhar vai falar do nosso estágio evolutivo. Fala da nossa casa mental. Lá em Vinha de Luz, no capítulo 160, a gente vai ver que Emmanuel fala que falas, gestos, tudo informa o estágio moral em que a gente está. Então, para onde você olha? Como você olha? Isso tem a ver com o clima espiritual que você respira, que nós respiramos. E no nosso estágio evolutivo, no nosso nível de evolução moral, o nosso olhar é extremamente restrito. Tem sempre muitos lados para uma mesma questão. A gente não pode acreditar que uma única verdade seja absoluta. A gente tem que entender o seguinte, absoluto só existe um, que é Deus, Pai, o Criador, o todo, como queiram chamar. O resto todo, nós somos essencialmente absolutos, porque nós temos a essência divina. Só que a partir do momento em que a gente cai na criação, no mundo criado, tá? Isso é uma lei. Tudo no mundo criado passa a ser dual. Tá? O que é isso? É você ter os opostos sempre. Você tem. Por quê? Porque a nossa consciência, para a gente tomar consciência das coisas, a gente precisa
dessa dualidade. Quer ver? Exemplo bobinho. Quando falta luz, você percebe que tinha um barulho constante. Então, você só conhece o silêncio porque há o barulho. Quando apaga a luz, você percebe que está escuro. Por quê? Porque você conhece a luz. Então, escuro e luz são dois opostos. Macio e rígido. Frio e calor. Olha como as coisas são relativas, olha como nós somos relativos. Se você disser 25 graus é frio ou calor, depende. Depende. Se você vive num lugar onde a média da temperatura são 35 graus, 25 graus é fresquinho, é quase frio. Agora, se você vive na Sibéria, 25 graus é um calor danado. Então, tudo, nós todos somos relativos. Absoluto, só o Pai. Então, a partir do momento que nós somos relativos, tudo que se refere a nós é relativo. Então, a gente tem que começar a tentar ampliar esse olhar restrito que a gente tem. Tá? Então, os débitos, os ceticismos, as vacilações da fé, as sombras, tudo isso, as paixões, tudo isso faz parte do nosso nível evolutivo. Nós estamos num planeta de provas e expiações, a gente não pode esquecer disso. Então, todos que aqui estamos, com raríssimas exceções, que às vezes encarnam aqui justamente para dar uma ajuda, né, na nossa evolução, todos nós somos frágeis, somos imperfeitos, cada um dentro de um tema, claro, um ou mais, né? Mas, enfim, nenhum de nós é perfeito. Tá? Então, esse olhar, a gente tem que fazer o máximo para ampliar. Olha como é que isso vai mudar tudo. Porque o que acontece? Como eu disse, né, sempre existem os opostos. A gente lida com culpado ou inocente, certo e errado, mal e bem. Só que acontece uma coisa, na nossa cultura ocidental, isso não acontece no Oriente, a gente tende a excluir os opostos. Tá? A gente foi ensinado assim, entendeu? A fazer dicotomias, ou seja, a gente separa o inocente, o certo e o bem de um lado. Tudo aquilo que é culpado, errado ou mal, a gente rechaça, a gente reprime. Isso tanto em matéria, na questão física, né, como também na questão sentimental, comportamental, enfim, isso é uma cultura do Ocidente. Tanto é que a gente cresce ouvindo, a mulher não pode falar alto, é feio. A mocinha não pode ficar gritando, falando alto, isso é muito feio, entendeu? Você tem que ser bonzinho com seu pai e com a sua mãe, senão o papai do céu castiga. Não, o menino não pode chorar, isso é sinal de fragilidade. Então, isso tudo que vão incutindo na nossa cabeça que é errado, que é feio, que não está certo, a gente vai reprimindo. Entendeu? Então, o que acontece? Ao invés da gente trabalhar, ao invés da gente aprender a trabalhar com essas dicotomias, a gente reprime e rechaça. Quando é na gente, a gente joga lá para as nossas famosas sombras. E isso vai fazer, inclusive, com que a gente tenha medo de se conhecer. Por quê? Porque até nisso é uma coisa cultural. A gente correlaciona negativo, sombra, escuro com coisa ruim. E não é. Sombra é aquilo que você não está vendo. E nem tudo que você não está vendo é ruim. Então, muitas vezes, por medo de ver o ruim, você deixa de conhecer algo muito bom dentro de você. Por quê? Porque está na sombra, que foi reprimido. Por quê? Porque um dia te disseram que era feio, que não era para você ser assim, que não era para você fazer assim. Então, você reprime. Isso é absolutamente, isso é muito cultural. Tá? Então, poder abraçar paradoxos é a nossa natureza. A gente precisa do contraste para sentir o gosto da experiência. Foi o que eu acabei de falar, para tomar consciência. A gente precisa do contraste. Precisamos dos contrários juntos, para a gente amadurecer. Mais uma vez, reforçando, estamos num planeta de provas e expiações. O que significa isso? Que significa que ainda há o predomínio do mal. Então, se ainda há o predomínio do mal, como é que a gente se arbitra a ser juiz? Porque o nosso olhar é restrito. É aquilo que eu estava falando. Nosso olhar é restrito. A gente restringe. Então, aquilo que a gente vê é o que a gente diz que é o certo, ou seja, é a nossa verdade
e a gente transforma aquilo em absoluto. A partir do momento em que você transforma algo em absoluto, aquilo está negando Deus, porque absoluto, só o Pai. Então, ninguém é absolutamente mal, ninguém é absolutamente bom, ninguém é absolutamente cruel, ninguém é absolutamente errado. Não existe absolutamente aqui. Tudo nosso é relativo. Tá? Então, precisamos sair do lugar de juízes, porque o nosso olhar é restrito. Só Deus tem condições de olhar para todas as tramas. E que tramas são essas? São coisas também que a gente tem que lembrar sempre. Sempre devemos lembrar que todos nós temos uma teia nós temos cultura, nós temos o nível social, nós temos o ambiente onde a gente vive, nós temos a nossa família, nós temos os antepassados, nós temos aqui no nosso caso, que somos espíritas, nós temos as nossas vidas anteriores. Então, para perdoar, a gente precisa ampliar o nosso olhar e lembrar que cada um de nós está envolvido numa rede, numa história, seja atual ou pregressa. Não é para se justificar, entendeu? Muita gente confunde isso. Ah, então tá, então ele é ladrão porque na outra vida ele foi roubado, então agora, legal, então beleza, tá tudo certo. Não, não é para justificar, é para compreender. Tá? Então, a contextualização é necessária. Você não pode chegar e dizer que uma mulher que usa burca é errado, porque você está fazendo essa avaliação sob o seu ponto de vista, sob a sua cultura, sob aquilo que você vivenciou, aquilo que você vem trazendo. Eu quero que você avalie sob a ótica dela, sob a cultura dela. Tá? Então, não tem. Você pode até dizer, não, eu não concordo, eu não conseguiria viver ali, que coisa louca, que coisa estranha. É daí que advém a intolerância, entendeu? Porque você acha que a sua verdade, e somente a sua, é absoluta. Qual é a verdade do outro? Qual é a verdade daquele que vive num país onde a poligamia, por exemplo, é aceitável? E aí você vai, e aí você quer mudar aquele sujeito, ou você... Enfim, há toda uma contextualização antes da gente olhar para os fatos. Você não pode olhar para um ato isolado. A pessoa X faz isso. Sim, a pessoa X é um espírito em evolução que encarnou num planeta de provas e expiações e encarnou naquela determinada cultura, naquele determinado nível social para aprender o que ele ainda tem que aprender. E você reencarnou no mesmo planeta de provas e expiações porque também tem muito o que aprender ainda dentro desta cultura, dentro deste ambiente socioeconômico que você nasceu, dentro desta família onde você nasceu. Então, gente, ampliação de olhar. Tá? Parar, o grande ensinamento desse estudo do perdão é a gente parar de criar expectativas, querer que o outro dê mais do que ele pode, querer que o outro veja a vida do mesmo jeito que você. Por isso que muitas vezes o casamento, na maioria das vezes, o casamento não dá certo por causa disso. Porque as pessoas estão impacientes, é mais chato, né? Não quer falar, falta diálogo, falta tudo. Aquela pessoa que vai passar a dividir o mesmo quadrado com você, ela vem também com a teia dela. Então, se ela aperta a pasta de dente no meio e você acha aquilo um absurdo, entendeu? Primeiro, você comunicou a ela que você não gosta, conversou com ela a respeito disso? Segundo, ela só tem isso como característica, ser o chato porque aperta o tubo de pasta de dente no meio, ou ela tem outras 1001 qualidades e você está focando nesse pequeno deslize que você acha que é um deslize. Né? Complicado. E aí a gente aqui bota 2 quadrinhos muito conhecidos, né, para a gente ver como é que muda a perspectiva que você usa para avaliar uma situação, é diferente da do outro. Então, o cara está lá na ilha, isolado, desesperado, e aí ele vê um barco. Oba, um barco! O outro vem num barquinho perdido no meio do oceano, vê a ilha, oba, terra! Quem está errado, quem está certo?
Não tem errado e certo, né? Esse, então, é gritante. Olha lá, o cara que está do lado esquerdo está dizendo que tem 4, e o que está do lado direito está dizendo que tem 3. O que está aqui está vendo 4. Realmente tem 4 se você olhar daqui. Se você olhar de lá, realmente tem 3. Então, a realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vistas de ângulos variados, são contraditórias. Não tem certo e errado, né? Você ainda recorta, restringe o seu olhar, ou já compreende que para onde você olha não está a verdade absoluta? E aí os tipos de perdão, quer dizer, eu tenho que perdoar a mim mesmo, ao outro que está encarnado e ao outro que está desencarnado. Que muita gente passa a vida inteira guardando mágoa e ressentimento de alguém que nem está mais aqui. E aí a gente sempre pensa na obsessão de lá para cá, existe a obsessão daqui para lá. A pessoa fica a vida inteira pensando, a criatura já morreu, já desencarnou, já está no plano espiritual e a pessoa está ali ressentindo, revivendo aquilo. Então, ela não se desgruda do outro. Sempre que agimos em desacordo, isso eu já comentei também, vamos ver isso aqui melhorzinho. Sempre que agimos em desacordo com as leis divinas, a culpa é gerada, porque estão em nossas consciências. Daí a necessidade do auto-perdão. E para você se perdoar, você tem que admitir que tem limites, né? Então, isso começa, a gente traz lá das bem-aventuranças, lembra? Os humildes, os pobres de espírito, na verdade, é aquele que tem humildade. Se a gente não tiver humildade, a gente não consegue desenvolver mais nenhuma virtude. Tá? A humildade é a base do desenvolvimento de toda e qualquer virtude. Por quê? Porque se você for orgulhoso, você nunca vai admitir que você erra, que você, para determinadas coisas, você ainda é frágil, não aprendeu. E isso é uma coisa natural do nosso nível evolutivo. Se a gente fosse perfeito, nós somos perfectíveis, longe ainda da perfeição. Então, a gente tem que admitir que tem limite, que ainda somos falhos, ainda tem muito para aprender. A partir do momento que você aceita isso, você consegue se perdoar. Porque se você não se perdoa, você vai caminhar para a culpa. Se você se perdoa, você caminha para a responsabilidade, que é totalmente diferente. Porque a responsabilidade, quando você sabe, você se vê responsável por determinada coisa, determinado ato, enfim, alguma coisa que você tenha gerado, que fez mal a alguém, se você assume a sua responsabilidade, a sua tendência é reparar aquele mal. Quando você se sente culpado, você se martiriza. E o martírio não faz com que você aprenda absolutamente nada. E tudo que a gente vivencia aqui é para nosso aprendizado. As pessoas, a gente precisa se relacionar justamente para aprender. Como diz Emmanuel, nós somos espelhos uns para os outros. Porque quando você vê algo ou te irrita, a pessoa faz algo que te irrita, ou enfim, isso são espelhos. Ela está te mostrando algo que você não quer ver. Porque você só se aborrece, só se irrita com algo que você conhece. Se você não conhece, não tem por que sentir nada, né? Não tem por que se irritar. Então, se aquilo está te irritando, aquilo você não acha legal, é porque você conhece. E você está querendo se afastar daquilo, é porque você não está querendo ver. Você não está querendo ver que aquilo ali, na verdade, está dentro de você. Tá? Não sejamos infantis a ponto de dizer que é exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, se o fofoqueiro te irrita, não quer dizer que você seja fofoqueiro. Quer dizer que algum ato de desrespeito ao próximo, como a fofoca, você ainda comete. Então, opa, peraí. Por que a fofoca me incomoda tanto? A fofoca representa o quê? É um ato de desrespeito com o outro. Então, eu devo estar fazendo alguma coisa que também está desrespeitando o outro. O que está acontecendo? Opa, essas situações não estão colocadas justamente para aprendizado, não é para se martirizar. Entendeu? E enquanto a gente é orgulhoso, a gente se culpa. A gente se culpa porque a gente não admite que a gente erre, a gente não admite que a gente tenha limite.
O orgulho não deixa, então você se culpa porque você sabe, no fundo, que aquilo não foi de acordo com as leis divinas. Seja consciente ou inconsciente. Quando eu falo você sabe, na maioria das vezes é inconsciente. Tá? Daí vem a autoflagelação, a autopunição, a autossabotagem. Muita gente não sabe, não sei por que eu não paro em nenhum emprego, meu. Isso é uma coisa, alguém roubou uma praga para mim, fizeram uma cumba para mim, ou então é o fulano que fica me queimando para todo mundo. Enfim, sempre vem de fora, né? A gente não para pensar o que está acontecendo, o que eu faço que eu não consigo parar em emprego nenhum. Tem gente que reclama, não consigo ter um relacionamento, não consigo namorar, não consigo casar, não consigo, enfim. Ou então, todo mundo que eu namoro é igual, meu dedo é podre. Quer dizer, vem de lá para cá ou daqui para lá? Será que todo mundo é igual? Ou eu que busco sempre a mesma coisa? Porque tem algo em mim que precisa ser trabalhado e eu não quero enxergar. Tá? Então, que a gente aproveite essas coisas. Porque o nosso objetivo é evoluir. Não adianta nada a gente deixar essas coisas passarem, ou rechaçar essas coisas como a gente tem feito até hoje. Tá? Aqui, lembro dessa passagem, óbvio, né? Não julgueis para não ser julgados. Não condeneis para não ser condenados. Perdoai e vos será perdoado. Claro. E aí eu trago alguns lembretes, né? Muito importantes, que tem, assim, são fundamentais para que a gente entenda o perdão. Quem nos agride está enfermo. Nós somos, essencialmente, amor. Tá? Só que a gente vive há milênios usando a violência para resolver as coisas. Desde as pequenas coisas, a gente se irrita, quebra o troço, joga na parede e quebra. O filho faz uma malcriação, mete-se um tapa no filho. São milênios nesse atavismo. Chega, né? Já está na hora de mudar. Porque isso é uma enfermidade. A pessoa não sabe dialogar, não tem argumento, então ela agride. Na questão 742 do Livro dos Espíritos, está lá, estágio evolutivo em que nos encontramos faz com que nossa natureza animal sobreponha a natureza espiritual. Emmanuel também nos fala isso, né? Nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Por quê? Porque temos pouco tempo de razão em relação à criação, óbvio. A razão é muito recente em relação à criação. O nosso cérebro intermediário e mais ainda o neocórtex são extremamente recentes. Tem coisa de 200 a 300 mil anos, perto de 4,5 mais ou menos bilhões de anos que a Terra foi formada, é muito novo. Deus permite que os lobos convivam com os cordeiros devido ao estágio evolutivo do nosso planeta. Mas as ovelhas de hoje provavelmente foram os lobos de ontem. Óbvio. Entendeu? Se o mundo é relacional e a gente está aqui para aprender um com o outro, tem que haver o lobo e a ovelha misturada. Né? Senão, o lobo não vai te mostrar o seu lado lobo que você está escondendo e a ovelha não vai mostrar, através dos exemplos, ao lobo o que ele precisa para sair daquela situação. Relacionamentos afetivos são uma universidade da evolução. Ainda precisamos de instrumentos para a nossa evolução. Mais do que óbvio, né? Até agora foi só isso que a gente falou. Conviver em família é muito difícil. Não porque obrigatoriamente teremos na família antigos inimigos, mas principalmente pelo fato de ainda sermos espíritos imperfeitos. Claro. Longos relacionamentos podem nos trazer feridas. Isso é normal no estágio evolutivo em que nos encontramos. Precisamos aprender a enxergar as criaturas do tamanho que elas são. Não devemos alimentar expectativas irreais. A gente pode colher uva nos espinheiros? Por que esperamos atitudes, palavras e comportamentos das pessoas que elas ainda não podem oferecer? Respeitemos o semelhante. Somos todos falíveis, profundamente frágeis. Isso a gente tem que lembrar toda hora.
A minha infelicidade não é resultado do que as pessoas fizeram para mim, mas sim do que eu fiz com que as pessoas fizeram para mim. Por que isso? Porque muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, a pessoa que te feriu, te magoou, enfim, fez alguma coisa que você não gostou, ela nem sabe que fez isso. Por isso, está extremamente ligado ao perdão, à misericórdia. Mais uma vez, vamos às definições que eu acho importantíssimo. Você não pode falar de algo sem definir. Misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. Para o Espiritismo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 4, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Aqui eu volto a lembrar que esquecimento aqui não é você esquecer o ato, o acontecimento. É esquecer no sentido sentimental. O ato, o acontecimento, você não vai esquecer, tá? E aí eu trago aqui essa frase, fora da caridade não há salvação. Por que eu trago essa frase? De propósito, né? Para a gente acordar, porque me chamou a atenção isso. Quer dizer, se a gente se diz espírita, e se o lema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação, nós devemos ser caridosos. E no livro dos Espíritos, nós devemos exercitar a caridade com tudo, com todos, em todos os instantes, em qualquer lugar, não só nas casas espíritas, não só nos momentos de distribuição de alimentos, e, enfim. Isso tem que ser um lema na nossa vida, caridade. E o que é a caridade, né? No verdadeiro sentido da palavra, qual é? Jesus ensinou. É benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A bondade, não há quem resista à bondade. Mas não é ser bom com o cara que pensa como você, que é legal pra caramba, ou boa praça, como os antigos dizem, né? É ser bom com todo mundo. Quando você é bom, quando você tem bondade no coração, você desmonta o próximo. Eu nunca mais vou esquecer de uma história, não consigo me lembrar onde foi, nem quando foi, enfim, me marcou o ato em si da pessoa. Era uma senhorinha muito idosa, que ela ficou sozinha numa casa muito grande, e para lá ela levou presidiários, se não me engano, eram assassinos, eu não me lembro direito, mas era algo, uma infração grave. E todo mundo achava que ela era louca, que o homem ia matar ela, enfim, mas era tanto amor que ela dava para eles, que eles aprenderam com ela o que era isso. Então, a benevolência, ela muda, a benevolência para com todos, ela muda completamente a atitude do outro. Tá? A indulgência, é óbvio, né? Se eu sou imperfeita e preciso da indulgência, todos nós somos necessitados de indulgência. E o perdão das ofensas, tudo que a gente falou até agora. Então, o perdão faz parte do sentido da palavra caridade, né? Então, vamos exercitá-lo, né? Ou seja, ideal será no dia em que a gente não precisar perdoar, nem precisar de perdão. Por quê? Porque nós teremos atingido um nível tal que nós não nos ofenderemos. Por quê? Porque a gente vai aumentar esse olhar. O que significa isso? Ampliar a consciência. Quando você amplia a consciência, você aumenta o seu campo de visão, e aí você passa a ver o outro de uma forma em que nada do que ele faça vai te ofender, vai te magoar, e aí você não vai precisar perdoar. E o mesmo para você, né? Conforme você vai evoluindo moralmente, você deixa de cometer determinadas coisas com o outro, que você será necessitado de um perdão, né?
Então, razões para perdoar, além das razões espirituais, que a gente já falou aqui, né, morais, perdão é terapêutico. Pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade. A mágoa crônica leva à depressão e a desequilíbrios psíquicos. Quando odiamos alguém, fixamos-nos nessa pessoa e cada vez que revivemos a situação que nos provocou a mágoa, nosso organismo sofre o estresse como se a situação tivesse acontecido novamente, desencadeando substâncias químicas negativas em nosso organismo repetidas vezes. Tá? Então, isso já tem até estudos, o pessoal da ciência que lida com a espiritualidade, né, já tem um monte de estudos comprovando isso. Toda vez que você revive aquela situação que te magoou, que te feriu, o organismo reage exatamente da mesma forma, porque o nosso cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginário. Ele reage exatamente da mesma forma. Então, tem gente que passa 20, 30, 40 anos revivendo aquela mágoa, aquela situação, e toda vez que revive, a descarga no corpo é a mesma. Então, passa a vida inteira bombardeando o próprio corpo. Né? Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Aquele que pede a Deus, está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 661. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. E por que é tão difícil, né, a gente perdoar? Porque somos imperfeitos, né? Ainda somos muito orgulhosos e egoístas, a gente já falou sobre isso. Então, se a gente é orgulhoso, a gente não se perdoa. E se a gente não se perdoa, a gente não vai perdoar o outro nunca. Dificuldade de comunicação, a gente não se comunica, a gente quer que o outro adivinhe tudo que a gente está pensando, tudo que a gente quer, a maior parte, né? A gente, quando eu falo, óbvio que isso estou generalizando, mas enfim. A dificuldade em nos colocarmos no lugar do outro. A gente confunde muito isso, sabia? Não é avaliar, ficar com peninha do outro, não é isso. Empatia é quando você se coloca no lugar do outro, mas é se colocar no lugar do outro mesmo. Como eu reagiria se eu morasse onde ele mora, com a cultura onde ele foi criado, da forma como ele foi criado? Como eu agiria? Porque é muito fácil você avaliar o outro com a sua ótica. Mas isso é impossível, porque ele tem toda aquela rede lá que a gente viu lá atrás. Então, não é isso. Se colocar no lugar do outro é se colocar totalmente no lugar do outro. Tá? O mau hábito de julgar. Isso todos nós temos, né? E a gente não só julga, como dá o veredito final e o tipo de punição também, né? E associar o perdão à fraqueza. Isso, então, é típico de quase que todos os ocidentais, principalmente. A gente acha que perdão é coisa do fraco, eu não vou perdoar, eu tenho minha dignidade, aquela coisa toda, né? Quando não é. A gente já viu que não perdoar, o único que vai ter prejuízo é aquele que não perdoa. Porque o outro, muitas vezes, não sabe nem o que fez, não sabe nem que magoou, não sabe nada. Entendeu? Porque ele está no nível evolutivo dele. Entendeu? Então, muitas vezes, ele nem sabe que te feriu tanto, que passado milênios você continua pensando a mesma coisa dele, enfim. O perdão significa renunciar à vingança, sem o quê? Sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão, ou seja, aquilo que eu falei. Você não vai esquecer, olvidar é esquecer. Você não vai esquecer plenamente a falta do irmão, né? Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Não é que aquilo vá se apagar da sua cabeça, mas é que deixa de ter a importância que você dava. Entendeu? Por quê? Porque você tira o sentimento ruim. A partir do momento que você perdoa, você compreende. E é aquilo, você ressignifica aquela situação. Ressignificando, ela não vai mais ter aquela carga pesada que tinha. Então, às vezes, você esquece mesmo. Tá? Não é que se apague, é porque você para de pensar tanto naquilo que você esquece. Uma vez ou outra, aí aquela vez
não sei o quê, enfim. E a necessidade de oração e vigilância, que a gente falou lá no início, quando Jesus, no diálogo de Jesus com Pedro. A gente tem que ser vigilante. Perdoar é você compreender e se reconciliar. O que não é a mesma coisa de andar junto, conviver. Não é a mesma coisa. Tá? Você pode não ver a pessoa nunca mais, mas não guardar nenhum sentimento ruim em relação a ela. Porque enquanto você tiver algum sentimento ruim em relação a quem quer que seja, você não consegue caminhar. Olha o que a gente falou lá no início. A nossa evolução, o sentido da nossa evolução é um sentido em direção ao uno, ao todo. E quanto mais você se eleva, você só se eleva ampliando a consciência. E essa ampliação de consciência se dá a partir do momento que você começa a elevar o seu nível vibracional. E ninguém consegue fazer isso com sentimentos ruins no coração. Não dá. Então, vamos a pontos importantíssimos, né, para a gente não esquecer. Reconheça que machucar-se reciprocamente é natural. Não alimente expectativas irreais dos relacionamentos. Aonde há seres imperfeitos, há relacionamentos imperfeitos. Por isso, amar dói. Eu preciso perdoar porque preciso do perdão também. Ninguém se imagina precisando do perdão. Em muitos aspectos, somos um peso para quem nos ama, em função de defeitos que ainda carregamos. Nenhum de nós é alguém sem o outro. Devemos perdoar para manter a integridade psíquica. Todas as grandes dificuldades de nossa alma são relativas ao perdão. Perdão não é algo que precisamos resolver com quem nos ofendeu. É uma questão que precisa ser resolvida com a gente mesmo. E só conseguiríamos isso quando o nosso amor, o amor assim como Jesus nos ensinou, né? Aquele que a gente vê como modelo e guia, for maior do que o nosso orgulho. Por isso Emmanuel diz, né, que as duas maiores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Né? E tudo que decorre disso. Aprenda a olhar o mundo de forma mais branda, menos impulsiva. Desse tempo para digerir as situações. Supere a você mesmo. Vá além de suas limitações. Esteja pronto e disposto a recomeçar sempre. Fortaleça-se com a vida. No livro Psicologia da Gratidão, da Joana de Ângeles, ela diz que o perdão é um caminho que se percorre do egoísmo à gratidão. Porque enquanto você é egoísta, você não consegue tudo que você julga ruim, mal, errado, enfim, você não perdoa, você culpa. Conforme você vai estendendo, conforme você vai ampliando a sua mente, sua consciência, e você começa a ser grato a tudo, inclusive aquilo que possa parecer momentaneamente mal, você tira um peso, você se sente plena, você se sente aliviado, porque você passa a ser grata ao bem, pelo bem em si, e ao mal, por tudo que ele vem trazer de ensinamento para você. Tá? E aí, seguindo, né, a linha pedagógica, vamos dizer assim, que eu usei, eu comecei com o que os espíritas acham do perdão, depois falei de alguns espíritos, e agora vamos aos famosos não ligados a essa doutrina. Você vê como é que o perdão é uma coisa trabalhada e comentada por várias linhas de raciocínio, várias religiões, várias filosofias de vida, enfim, ele é fundamental. Guardar ressentimentos é tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Simples, né? Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Isso quem disse foi Tertuliano. E o perdão é tão importante, gente, que simplesmente Jesus encerra a lição gloriosa do Evangelho com o perdão. Foi a última lição que Jesus nos ensinou. Ele, na cruz, o que ele fala? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus é o maior exemplo dessa
consciência aberta, desse olhar aberto. Porque se a gente parar para olhar, os 12 apóstolos que ele escolheu tinham, cada um é arquétipo, como diz na psicologia analítica, cada um é arquétipo de uma coisa, né? Pedro era o turrão, era o teimoso, Levi era o cobrador de impostos, Madalena era a prostituta. Olha como é que nossa mente é limitada. A gente ainda continua vendo eles assim. Toda vez que você fala, quem foi Maria Madalena? Ah, aquela prostituta que não sei o que, você não lembra mais nada, só lembra isso. E Pedro? Ah, Pedro era o mais velho, implicava com os caras, era teimoso, não sei o que, papapá. Jesus escolheu ele justamente porque ele não tinha o olhar restrito em cima do que eles ainda tinham que aprender. Jesus olhava para eles e via eles de forma integral. A gente tem que tentar ampliar esse olhar. Por quê? Porque o perdão se refere a relacionamento, e num relacionamento nunca há, olha o que a gente falou lá no início, não há absolutismo, não há nada absoluto. Se tem alguém que agride, tem alguém que se deixa agredir. Se tem alguém carente, tem alguém que está deixando de dar alguma coisa, está deixando de dialogar. Então, não há o contraventor, o ladrão, ele não é isso, ele está isso. E todos nós passamos, a partir do momento que você se diz reencarnacionista, você tem que lembrar disso toda hora. Uma das maiores bênçãos que a gente recebe é esquecer das vidas. Tem muita gente que não entende isso. Porque, agora vocês imaginam, se a gente não se perdoa de coisas que a gente faz nessa atual existência, e a gente se culpa, se autopune, imagina se a gente se lembrasse de tudo aquilo que a gente já fez até hoje. Quantos a gente já deve ter matado, esquartejado, queimado, roubado, porque todos nós passamos por essas coisas todas. Então, que a gente consiga não ser impulsivo, pelo menos. Quando alguém fizer algo que nos desagrade, vamos aproveitar. Por que aquilo nos desagradou? Por que aquilo me magoa? Por que será que ele age assim? Olhar a mim e ao outro. Eu não consigo conviver com ele? Ótimo, não conviva. Mas não guarde ódio, não guarde ressentimento, mágoa, que isso vai fazer mal a você enquanto espírito, que vai atrasar a sua evolução, e a você enquanto encarnado, porque detona o seu corpo físico. E aí eu encerro com um poema, essa foto eu acho maravilhosa, dá vontade de correr para o abraço, né? Abraçar aquele que veio nos ensinar o caminho, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim, e não é esse por mim, não é no sentido de adoração, é no sentido de viver como ele viveu. Ele nos ensinou isso. E aguarda pacientemente que a gente aprenda. Então vamos lá, esse poema foi trazido pelo espírito Alta de Souza, psicografado dia 25 de abril de 2013 em Curitiba, por uma companheira espírita do grupo Eurípides Barçanufo. Se chora quase a humanidade inteira e escutas o lamento, o grito e o pranto, prossegue em teu caminho manso e santo. Seja a tua voz do Cristo a mensageira. Não recues ante a crítica ou o espanto. Sê luz dentro da treva passageira. Leva alívio à dor que de ti se abeira e entrega, qual Jesus, teu próprio manto. Que estrelas da Boa Nova, passo a passo, cintilarão no céu de cada espaço de oficinas, escolas, templos, lares. Mas a estrela do amor, teu lema e guia, será o espelho das almas quando um dia 70 vezes 7 perdoares. Muito obrigada. Espero que tenha sido
engrandecedor o estudo.